Boa noite! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Hoje, live com convidado. Aniele hoje entrevista Andréia Mello Batista, uma consteladora familiar, e a gente vai falar sobre o lado oculto da triangulação amorosa. Interessante, né, que eu postei ali essa semana falando sobre a amante, falando sobre as mulheres que amam demais, né? E aí a gente teve essa notícia essa semana do falecimento trágico do MC Kevin, o desenrolar de toda essa história, né? Ele envolvido com uma traição, recém-casado, né? Então, esse assunto ele veio à tona e veio a Andréia, então, me trazer essa visão sistêmica a respeito da triangulação amorosa, da traição, das amantes. Por que que um homem busca uma outra mulher? Por que que há essa traição? Por que que há essa busca do terceiro elemento na traição? Olha que legal. Essa live aqui vai ser incrível, porque eu gosto muito da visão sistêmica. Eu acho que faz todo sentido a gente olhar as coisas mais a fundo. E a visão sistêmica, ela sempre leva a gente na raiz da questão, que é a família, né? Que é o papai, que é a mamãe, né? Que é ali onde tá todas as questões que a gente precisa resolver para a gente poder prosperar na vida em todos os níveis, financeiro, amoroso. Né? Enquanto a gente não tem isso bem resolvido com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente certamente fica projetando aí alguns comportamentos até mesmo nocivos e tóxicos para nossa vida e para os nossos companheiros. Então eu vou convidar aqui a Andréia para a gente falar mais sobre que é a consteladora familiar. Eu não sou consteladora familiar, mas eu indico muito essa ferramenta, eu admiro muito essa ferramenta. Olá, Deusa! Boa noite! Olá, querida! Boa noite! Bem-vinda! Que bom você aqui! E esse assunto tão maravilhoso. Vou colocar o tema da nossa live aqui. Isso, fixa aí pra gente o lado oculto dos triângulos amorosos. Que honra estar aqui com vocês. Boa noite, galera. Boa noite, pessoas queridas. A gente compartilhar um pouco desse tema é trazer luz, é trazer clareza, porque todas de nós, a gente tem os desafios na vida. E aí, quando a gente olha, né, por exemplo, um acidente desse, esse evento aí, né, que você fala assim, gente do céu, isso me toca. Por quê? Porque isso também pode acontecer com a gente. E por algum motivo não acontece, ou já aconteceu, mas teve outros caminhos, né? Então, trazer consciência é muito bom, Aniele. Que bom que a gente se conectou e vamos bater um papo legal. Vamos, porque esse papo é muito interessante, porque são casos bastante recorrentes. Acredito que uma grande maioria já viveu uma traição, já viveu um caso de triangulação amorosa. Eu já vivi isso. É muito dolorido. Eu já vivi no papel da pessoa traída, né? Mas também já fui amante. Eu acho que muitas mulheres também já se colocaram nesse papel. Eu fui amante também com 22 anos, sem saber que era. Eu fui descobrir depois, né? Então eu acho que a grande maioria, cara, eu posso colocar que 99,9% já viveu esse drama na sua vida de ou ser amante, ou ser atraída, ou viver um lance de triangulação amorosa. E como isso, Andréia? Ai, tá me ligando aqui. E como isso, eu queria realmente ouvir de você como isso pode estar embasado dentro do olhar sistêmico. Antes de vir com você, eu estava assistindo alguns vídeos sobre o assunto e fez tanto sentido. E eu acho tão maravilhosa a ferramenta da constelação, porque eu sempre encontro sentido na constelação. E eu acho que esse é o caminho da cura, quando a gente entende. Porque senão a gente fica repetindo comportamentos nocivos sem entender de onde está vindo. E a constelação, ela dá uma consciência tão absurda que ela traz entendimento e, consequentemente, a cura. Conta pra gente, como é que funciona essa questão de buscar um terceiro elemento dentro de uma relação? Vamos. E para chegar nesse aí, né, nessas
os motivos que levam uma pessoa a procurar o terceiro na relação, né? Primeiro eu quero agradecer você, agradecer todo mundo, agradecer meus professores, Paulo Sérgio Oliveira, Márcia Santiago, o marido dela, que é o César Santiago, a Simone Arrojo, que eu admiro demais, e o Bert Hellinger. Bert Hellinger foi o sistematizador dessa técnica, né? Ele bebeu de várias fontes do conhecimento. Ele era padre, e aí teve um tempo, né, de exercer como padre. Depois ele se desvinculou, mas assim, ele visitou comunidades africanas. E lá ele percebeu que existia uma harmonia muito grande. E aí ele foi percebendo que existia determinadas leis ocultas. E aí ele denominou leis do amor. E são 3, né? E essas leis é como a lei da gravidade. Eu não preciso acreditar ou não acreditar, conhecer ou não conhecer, ela vai atuar em mim. Ela atua em todos. Então, as leis do amor, que são as 3, lei da hierarquia, lei do pertencimento, o equilíbrio entre dar e receber, a gente está imerso nisso. E quando a gente nasce de um homem, que vai ser o nosso pai, e de uma mulher. A união deles nos traz a vida. Eles são portais. E aí, o que a gente fala? Por que eles são tão importantes, né? Porque eles nos trazem a vida. E aí, tem aqui no livro, esse livro aqui, A Simetria Oculta do Amor, que é do Bert Hellinger. Eu acho que não sei se vocês veem espelhado, mas é A Simetria Oculta do Amor. E nesse livro tem uma parte em que Bert, que eu vou mostrar para vocês, ele fala da importância dos nossos pais, que é o seguinte: nossos pais nos dão a vida e são os únicos capazes de fazer isso. Outras pessoas talvez nos deem alguma coisa além disso. Estritamente falando, não recebemos a vida de nossos pais. Eles nos veem de longe por intermédio deles. Os pais são a nossa conexão com a fonte da vida, com algo além das falhas que porventura tenham. Ligados a eles, encontramos uma fonte mais profunda, que encerra muitas surpresas e mistérios. Uma coisa bonita acontece quando as pessoas observam seus pais e reconhecem neles a fonte da vida. O amor exige que quem recebe reverencie o dom e o doador. Quem ama e honra a vida, implicitamente glorifica e ama quem a dispensa. Quem despreza ou desmerece a vida, não a respeitando, amesquinha os que a dão. Quando as pessoas recebem e reverenciam o dom e o doador, erguem bem alto o presente até que rebrilhe. E embora esse presente passe por meio delas, aqueles que seguem, o doador continua banhando em sua luz. Isso aqui é só um pouco do que Hellinger nos traz da importância dos nossos pais. Uau! Isso, Aniele, isso é a tomada do pai e da mãe nos nossos corações. Nossa, quando a gente quando a gente reconhece que a fonte de vida veio deles e tudo que vem depois é acréscimo, porque eles já fizeram tudo. Eles se dispuseram a ser canais de vida para nós. Isso é um passo a passo. A gente toma os nossos pais diariamente. Então, assim, um pouquinho disso, mas aí vamos caminhando mais um pouquinho para a gente dar os passos para mais. E é interessante, né, Andréia, que a vida, ela não é bem essa palavra, mas eu vou dizer, é como se a vida ela não tolerasse a rejeição do pai e da mãe. A gente rejeitar o pai, rejeitar a mãe, negar o pai, negar a mãe, não há essa tolerância. Então a gente vai ter comportamentos na vida onde vai refletir essa origem. É isso mesmo? Sim. Tem uma frase muito legal que fala assim: a forma como olhamos para os nossos pais é a forma como a vida nos olha. Porque está tudo interligado. Se eu vim de um ventre que me deu a vida e eu não consigo reverenciar esse ventre porque a dor está maior, porque os traumas estão sendo maiores do que essa consciência, eu vou criando na minha vida o empecilho. Enquanto eu não reverencio
eu crio eu só repito dor e não vou além da dor. Então, nós somos assim, igual você fala, a criança, ela depende dos seus pais. Então, ela faz de tudo pelos seus pais. É um amor cego, às vezes. Então, aí a gente vê uma dinâmica oculta. Então, a criança ela está ligada ao seu sistema familiar em profunda lealdade. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A minha mãe, por exemplo, ela passou dificuldades quando eu fui nascer, né? Por exemplo. O sentimento que eu fico é de extrema... É uma dor que eu levo, porque em consequência, porque eu nasci, ela passou por aquilo. Então, fica tipo assim... Ou, por exemplo, a mãe dela faleceu muito cedo. E ela teve um movimento interrompido na vida dela. O Hellinger fala isso, que os movimentos interrompidos acontecem na vida das pessoas. Por exemplo, quando o filho perde a mãe muito cedo, ou quando fica muito longe, quando a criança está em seu desenvolvimento, ela sente um movimento interrompido. Então, quando ela vai tentar ir para a vida, ela não consegue. Ela se interrompe porque aquele movimento não foi feito. E aí, na constelação, a gente olha para isso e se é um campo que emerge esse conhecimento. Porque a constelação, né, ela é uma ferramenta de olhar para o nosso inconsciente. A gente é norteado pelo inconsciente. Quanto mais a gente está inconscientemente fazendo as coisas no automático, mais a gente está sendo guiado por esse inconsciente. E esse inconsciente nos mostra, em cada passo, ele nos dá sinal. Então, quando eu estou emaranhada, quando eu tô, por exemplo, casada, e me vejo atraída por um homem, aí eu falo, gente, mas isso não está normal, o que está acontecendo? Aí a gente vai ver, tá, tem alguma questão aí que precisa ser olhada. Quando a gente olha, libera. Então, vamos que vamos. E vamos chegar então no ponto da questão, assim, né? Agora a gente faz a introdução sobre a importância de honrar o pai e mãe, né? De significar a vida deles em nossa vida. Que isso, né, André? A gente podia ficar fazendo essa live até de madrugada, porque assim, esse assunto ele é muito profundo e dá pra gente desmembrar ele assim em muitas questões, principalmente até ligada à prosperidade financeira, né? Muita gente que vive na escassez também está conectado a essa não papai e mãe e tudo mais. Mas vamos entrar aqui no cerne da questão sobre a relação amorosa, né? Que tem muito a ver, assim, de mulheres ficarem apegadas a um perfil de homem, né? Que aos olhos dela e aos olhos do amor, ela fala, meu Deus, eu não quero sofrer. Eu não gosto de sofrer, mas eu não consigo me desapegar desse homem. Ele tem uma amante, ele me trai, mas eu não consigo. E isso gera sofrimento. E esse homem também, ele ama essa esposa. Ele também ama essa relação, mas ele também não consegue fugir dessa triangulação. Ele tem a necessidade de buscar um terceiro elemento. Como que se explica isso à luz da visão sistêmica? Então, eu estava listando aqui as possíveis dinâmicas ocultas nos triângulos amorosos. Aí a gente vai dizer que quando o homem, ele busca outras mulheres extraconjugal, ele está procurando alguém que falta no sistema. Aí você fala assim, não é safadeza? Não é safadeza. Porque a safadeza, se a gente for falar, é um julgamento muito superficial. Todo julgamento é superficial. Existem coisas por detrás que a gente não sabe. E a constelação, ela dá uma clareza. Então, o que acontece? Muitos homens que buscam mulheres, que traem suas esposas, eles estão, por exemplo, buscando alguém no sistema que falta. Aí você fala, quem? Por exemplo, quem, né? Pode ser um aborto que a sua mãe passou, independente, provocado ou espontâneo. Esse irmão que não vingou, ele pode ser procurado por alguém do sistema, principalmente pelos irmãos. Os irmãos buscam esse irmão que está faltando. Uau. E aí é muito interessante isso, porque a lei do pertencimento é que todos pertencem ao sistema. E aí,
como tem o campo morfogenético, que é o campo de informações, nós nascemos de um sistema familiar, nós nascemos num sistema familiar. E esse sistema, ele tem isso, ele tem memórias, informações, padrões. Esses padrões eu insiro nele. E se eu tiver a serviço desse campo, porque todos nós estamos a serviço do campo, eu pego, por exemplo, eu pego alguma coisa do sistema, por exemplo, algum excluído. Esse aborto que não foi visto, ele acaba estando excluído, porque é uma dor muito grande. A mãe que perde um filho é um luto, é uma dor que às vezes ela nem fala. Às vezes pode ser até um aborto que ela nem tenha consciência. Eu descobri que eu tive, por exemplo, a minha filha, ela não é minha primeira, ela é minha segunda. Porque eu tive um aborto que eu nem soube que era um aborto. Eu tive uma menstruação muito, muito diferente quando eu tinha meus 19, 20 anos, que eu achei que poderia ser. Olha que louco. E eu nunca confirmei isso. E a constelação me disse que aquilo foi um aborto. Então, às vezes, a mulher até aborta sem saber e fica, às vezes, passando a vida inteira faltando esse primeiro elemento. Ou seja, eu preciso entender que a minha filha não é a primeira. Ela é a segunda dentro do sistema. E isso faz toda a diferença, a gente honrar essa presença que era para ter uma vida, né? A gente integrar e aceitar isso, né? Isso muda todo o sistema, certo? Sim, é isso que é a importância do nosso lugar no sistema. Quando eu vou para o meu lugar no sistema, eu ocupo a vida. Enquanto eu não estou no lugar, ou seja, eu estou querendo salvar o casamento dos meus pais, ou eu estou identificado com uma tia que morreu prematuramente, por exemplo, uma irmã do meu pai que morreu prematuramente. Sem eu nem saber disso, isso pode ser que atue em mim. Aí eu vou correr risco de vida, eu vou assim, não vou estar muito presente na vida, eu não vou ter sucesso profissional e nos relacionamentos. Por quê? Porque eu tô virada para a morte. Eu tô identificada com uma pessoa que já foi. E por quê? Houve uma dor e aí o campo de memória de informações vem e essa pessoa ela tem que ser reconhecida. Quando essa pessoa que foi é reconhecida, eu me desemaranho. O nó é desfeito. Através do amor cego que eu estava, ele se desfaz. Ele pode ser um amor livre, um amor consciente, que eu não preciso ir para a morte. Eu não preciso salvar os meus antepassados, porque eles são maiores. Porque aquela dor, ela não vai ser sanada se eu for para a morte. A dor, ela vai ser liberada se eu olhar, reverenciar e agradecer que a vida dela foi muito importante, mesmo que ela não pôde ficar. E aí segue para a vida. É um pouco desse movimento que a constelação traz. Além disso, Andréia, eu estava pesquisando aqui também, olha quanta coisa, né? Então, a busca desse terceiro elemento dentro de uma relação amorosa, imagina, uma relação amorosa é muito espelhamento, uma relação amorosa é um mergulho muito profundo no nosso inconsciente. A gente se aprimora muito nas relações amorosas, é por isso que vem todas essas sombras. Até porque dentro das relações amorosas, a gente ativa a energia sexual que também nos leva para essas sombras, né? Tudo precisa ser iluminado. Então, acontecem situações como essa de triangulação amorosa, que, como a Andrea falou, é muito mais fácil a gente, dentro da capa do consciente, julgar safado, traidor, mau caráter. Mas, olhando mais a fundo, a gente precisa entender a motivação da busca desse terceiro elemento. A Andrea que falou sobre a questão do aborto, de buscar o irmão, uma tia ou alguém, mas também, Andrea, além dessas pessoas que não nasceram ou que morreram, tem também a relação, por exemplo, do filho com o pai, que o pai traiu a mãe, o pai enganou a mãe e ele foi salvar a mãe, e na verdade ele acabou reproduzindo o comportamento do pai. Também tem isso? Tem, porque acontece muito assim, quando a mãe é traída, o filho, a filha, tem de tomar a dor de um dos dois, né? Principalmente se ela é traída, a tendência é a gente tomar a dor da mãe e excluir o pai e julgar. Mas como nós somos feitos dos dois, a gente vai tomar a dor da mãe e vai repetir o que o nosso pai faz.
a traição, porque assim eu incluo ele. Porque Olha, a gente é uma dinâmica muito. Você fala assim, nossa senhora. Aí, quer ver, né? Ele tem uma parte aqui que fala das infidelidades, muito né? forte. Você inclui o pai inconscientemente repetindo a conduta dele. Você vê, para a vida você não pode negar pai e mãe. Isso, amada. É poderoso. Diz aí para nós esse trecho aí da traição. Então, teve um workshop que ele fez, aí teve uma pergunta que fizeram para ele. Meu marido teve um caso com outra mulher durante anos. No princípio, achei difícil aceitar isso, mas com o tempo desisti de mudá-lo. O senhor poderia falar algo a respeito de infidelidade e relações extraconjugais? Aí o Hellinger responde: quando a mulher trata o marido como uma criança, tentando melhorar seu comportamento e agindo como se soubesse o que é melhor para ele, ele acaba arrumando uma amante. Esta passa a ser, então, a sua verdadeira parceira. Se ele mantém um bom relacionamento com a esposa, mas conserva a amante, é provável que a amante represente a sua mãe. Talvez o mesmo seja verdadeiro para a mulher que arruma um amante. Ou está sendo tratada pelo marido como criança, ou procura no amante alguém que represente seu pai ou a sua mãe. Eu vou parar por aqui, mas é um pouco Você acabou de disso. responder aqui que já estão perguntando, e a mulher que trai? É a mesma coisa, né, André? É a mesma dinâmica. O homem que trai, a mulher que trai, ambos estão buscando esse elemento. Seja trazer o pai, ou a mãe, ou algum membro perdido, é isso, né? É a nossa criança ferida. É isso, amada. Quando eu vou para o relacionamento com a minha criança ferida, com trauma, carregando a dor da minha mãe, do meu pai, pensando que eu vou salvá-los, que eu não estou no meu lugar, eu não estou virada para a vida, eu estou virada para os meus pais. Enquanto eu faço isso, a vida não flui. Aí, o que vai acontecer? Vai vir episódios para mim lidar. E se eu lidar com inconsciência, a repetição vai continuar. Mas enquanto eu falo assim, gente, o que isso quer dizer para mim? Não é possível, eu tô de novo num triângulo amoroso. O que tá acontecendo? Aí, se a gente tiver essa clareza, aí as coisas podem mudar. Mas a nossa criança ferida, ela tem que ser cuidada. Ela tem que ser tomada pelo adulto que já virou e compreender que as dores que foram necessárias para algum aprendizado. E aí essa criança, ela cuidada, ela pode se acalmar, ela não precisa ir com ciúmes para os relacionamentos, ela não precisa ser infiel, porque quando eu sou infiel, eu estou sendo fiel a alguma coisa do sistema. Que eu quero falar mais um pouco disso, assim. Fala, O que fala. o que eu estou sendo leal no meu sistema para repetir um triângulo amoroso? Eu acho que, nossa, é muito profundo isso. Quando a gente percebe que a gente está sendo leal a algo, a gente está no amor cego. Né? Eu fiquei pensando no caso dessa pessoa aí, o MC, é Kevin, não é? Kevin, Kevin, com muito respeito, assim, mas igual eu ouvi você falar, são inconsequências. E quando a pessoa está num caminho de inconsequências, ela está agindo inconscientemente. Então a gente vai aí né, deveria olhar no sistema do Kevin. Para onde ele estava olhando? Será que ele estava olhando para a vida? E muitas vezes a gente quer honrar nosso sistema na dor. Muitas vezes, por exemplo, muitos jogadores de futebol ganham dinheiro, mas chega no momento e perde tudo. Porque é muito forte. A gente tem a boa consciência e a má consciência. A gente tem a culpa e a inocência. Quando eu sinto inocência, é porque eu estou seguindo direitinho o meu sistema familiar. Por exemplo, meu pai foi médico, eu também vou ser, meu filho vai ser. Mas quando eu faço diferente,
Não que ser médico é ruim, não é isso. Mas quando eu faço diferente, eu falo, não, peraí, meu coração quer que eu seja atriz, quer que eu seja não sei o quê. E aí eu vou sentir culpa, porque eu tô fazendo diferente. Então, os jogadores, por exemplo, eles estão lá, eles ganham, eles perdem. Por quê? Porque pesa. Aí pesa a consciência e eles vão para a inocência. Porque o crescer é quando a gente sente a culpa. A gente cresce quando a gente sente a culpa, porque a gente vai ter que ter mais consciência do que a gente está fazendo, a gente vai ter que assumir as consequências, e não que a gente vai com rebanho, porque muitas vezes é muito fácil ir com rebanho, né? Porque o fluxo está ali, né? E quando a gente fala, não, peraí, eu quero ir por esse caminho, aí a gente vai para amar consciência, uma consciência diferente do que já está imposto ali. É um Sabe pouco assim. uma coisa que eu também pesquisei sobre a questão da traição, das motivações da traição? Então, gente, a gente está falando aqui sobre o lado oculto dos triângulos amorosos. Eu desativei os comentários aqui porque eu queria olhar o rosto da Andréia, que estava cheio de escrito aqui. A live está na metade ainda, tem muita coisa para falar. Se você quiser compartilhar aqui, ó, pega esse aviãozinho, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga. Andréia Mello, consteladora familiar sistêmica. Para você que não conhece essa ferramenta energética, depois faz um Google. É, para mim, uma das ferramentas mais eficazes, assim, para a gente trabalhar todas essas questões relacionadas à nossa raiz. Porque não é possível uma árvore crescer, prosperar e dar frutos em todos os níveis, seja profissional, se a gente não está bem enraizado, se a gente não tá com papai, mamãe. E o legal da constelação familiar, antes de fazer essa pergunta, é que a gente não precisa ir lá na frente do pai, da mãe e resolver isso. A gente faz tudo no campo sistêmico. Por mais até que o teu pai tenha já falecido, mamãe falecida, ou que você não fala com o pai, com a sua mãe, mas como é que eu vou resolver? Eu tenho ódio do meu pai, eu odeio minha mãe. Mas o campo sistêmico vai te conduzir a isso, né, Andréia? Você consegue resolver isso dentro do campo, né? Isso, minha querida. O campo ele é muito sábio. Ele revela o que é necessário no momento. Bert Hellinger fala, o essencial é simples. Então, a gente abre o campo tanto individualmente, online. A gente pede para a pessoa escolher um representante para ela. Eu tô até... Não, acho que não vai ver. Por exemplo, pode ser com boneco, objeto. A gente pode pegar um objeto. A gente pode constelar, porque constelar é olhar. Então, por exemplo, eu quero constelar essa falta de amor, a minha saúde. A gente olha, a gente escolhe alguém para representar a pessoa escolhe algo para representar ela, e a outra para representar a saúde. E aí eu peço para a pessoa colocar como que isso tá. E aquela imagem vai revelar onde está o bloqueio. O que é que faz com que eu não tenha saúde? O que eu estou espiando? Porque a gente tem muito isso. A gente espia a culpa de alguém do sistema. Por exemplo, alguém que fez mal, alguém no meu sistema, por exemplo, um avô meu fez mal para alguém e eu assumo a culpa dele. E eu espio. Aí eu falo assim, eu fico doente para espiar essa dor que ele causou. Isso é um amor cego. Então, nas constelações, é muito assim, é algo mágico, porque a gente vê o invisível. O campo mórfico, ele mostra, ele apresenta, é muito forte. Ele apresenta. O que eu queria te falar a respeito desse assunto da triangulação, dos amantes, da traição, né? Eu tenho mais uma outra pergunta aqui que eu não posso esquecer também. Mas eu vi uma vez que existe a lei da compensação, que muitas mulheres elas acabam sendo traídas, me diz, corrija se eu estiver errada, quando elas dão demais. Elas dão, tanto para esse homem que é como se ele não sustentasse tanto e ele precisasse buscar uma outra pessoa, porque é como se ele não sustentasse toda essa relação, como se tivesse uma dívida. Como se ele tivesse uma dívida com essa mulher, então ele vai fazer uma traição, porque é uma lei de compensação. Existe isso? Explica para mim isso aí, essa dinâmica. É incrível. É porque existe essa lei do dar e receber.
nos relacionamentos, para eles darem certos, eles precisam ter esse equilíbrio. Eu te dou algo e você me retribui com algo. Mas aí acontece um desequilíbrio que eu, inconscientemente, indisponível, eu vou te dando. Eu vou te dando, eu vou te dando, eu vou te dando. Isso te causa o quê? Quando eu falo, eu tô te dando, toma, recebe aí, toma. Você fica assim, não dá para segurar tudo isso. Não, isso dá um peso. A pessoa não consegue retribuir. E para ela falar assim, opa, isso pesa. Se pesa, acaba a relação. Então aí ele vai compensar estando com outra pessoa, porque é difícil demais. É um peso muito grande quando o outro dá demais. É um desequilíbrio muito grande. Aí revela a indisponibilidade da pessoa. Por quê? Porque quando a gente está disponível, a gente tem consciência. A gente tem consciência de que se eu recebo demais, isso me incomoda. A gente percebe. Vê uma pessoa que quer fazer tudo para você, que quer. Nossa senhora, você fala assim, não, chega. Não, isso não, porque é uma coisa de. Parece que falta amor próprio na pessoa e a pessoa quer suprir esse amor no outro. Às Uhum, vezes vira até uma dependência, né? Ou uhum. seja, mostra uma dependência, né? Eu preciso te dar para confirmar que eu posso, que eu dou conta. E tem um troco disso, não tem? Não tem uma lei do troco, uma coisa assim? É porque fala assim, não basta só o amor, precisa da ordem. Isso é lindo. Aí você fala, gente, mas eu amei tanto aquele cara, mas eu amei tanto. Mas fala, não basta só esse amor. Precisa de uma ordem, precisa ver como é que tá essa relação. Será que eu tô relacionando com outro? Em que lugar? Será que esse equilíbrio está acontecendo? Será que estou como filha? Será que eu estou como mãe? Né? Ou não? Minha criança está como? Sim. Mas E é capaz da gente projetar isso, né? Então, um outro olhar também é a gente assumir um papel de mãe ou de pai dos nossos companheiros na relação, né? Eu vejo muito isso nas mulheres, principalmente, né? Ou elas vão buscar o pai, geralmente buscam homens mais velhos, com características bastante semelhantes, estão aí buscando o amor do pai, né? Ou elas mesmas estão maternando seus companheiros também, né? Estão colocando nesse lugar assim de maternar, de não ser a parceira, né? De ser a mamãe. E aí vão buscar muitas vezes, até tem esses conflitos que eu falei essa semana aí, das mulheres que amam demais homens indisponíveis, homens problemáticos, homens viciados. Por exemplo, a própria viúva, esposa do MC Kevin, é uma advogada, mulher, 33 anos, mulher madura, feita na vida, casou com um moleque. Posso dizer que é um moleque de 23 anos, problemático, viciado, né? Sei lá, a vida dele, irresponsável, imaturo. Então, o que que faz, né, essa mulher também se vincular a esse tipo de homem que trai, que é disponível, que tem todos esses problemas, né? Ela também se vincula a essa capa de salvadora, de ser alguém na vida desse homem. O que a questão sistêmica fala sobre isso? O que você vê sobre isso? então, amada, assim, quando você vai falando da história desse casal aí, tá muito claro, né? Uma mulher mais velha procurando alguém mais novo, ela está procurando alguém para cuidar, realmente. Para cuidar no sentido como filho, né? E Ela chama ele. meu menino, né? Numa declaração dela, ela chamou ele até de meu menino, que me chamou bastante atenção, assim, meu menino. E a gente sabe que é assim, é porque a pessoa tá na. Não, ela tá. Ela é. Tipo assim, você fala assim, gente, mas vocês estão julgando? Não. É uma Não, dinâmica oculta, né? É uma dinâmica tá oculta. falando de dinâmica mesmo, ninguém tá julgando nada, é a real. E às vezes não é que é difícil ver a realidade, mas assim, porque a dor é tão grande. O que faz uma mulher buscar um homem mais jovem? Qual é a dor dessa pessoa?
É por aí que eu vejo, né? Onde está a dor? Porque uma dor existe. O que que é? O que que é? Foi um filho que ela perdeu? O que que é? Foi um... Aí precisa, é isso que é a magia da constelação. A gente faz aqui suposições, mas se alguém vem procurar uma ajuda, aí a gente tem que abrir o campo, porque o campo vai revelar aonde está a dor. Porque tem algo muito, muito bonito que fala, né? A ajuda real, eu só posso ajudar reconhecendo que todos têm o lugar em nosso coração. Quando reconhecemos que todos têm o mesmo direito de existir e que cada um está emaranhado a seu modo, a ajuda acontece. O Bert Hellinger fala muito sobre isso, as ordens da ajuda, sabe? Porque às vezes a gente não sabe ajudar. Ou a gente quer salvar o outro, ou a gente fica emaranhado com o outro, mas a ajuda, ela vem desse lugar de reconhecer que todos pertencem, que aquele que errou, ele estava seguindo algo, uma dor, e a gente coloca no nosso coração e fala, foi isso, foi preciso passar por isso, porque a dor que essa família está passando, né? Nossa, é por aí. Teve uma pergunta aqui que rolou, que é até interessante, assim, queria te ouvir como consteladora, a respeito das relações abertas, poligâmicas, né? Onde a gente foge um pouco da questão da triangulação amorosa e da traição, né? Que é um outro porque a traição ela se configura dentro de um pacto de lealdade, né, de fidelidade entre duas pessoas, né? Então é um casal aqui, então a gente combina que não entra um terceiro, né? Mas e se há essa motivação de realmente ambos buscarem? Olha, eu particularmente falando, eu admiro bastante, eu já fiz uma live sobre isso. Eu admiro bastante pessoas que se colocam nessa proposta de poligamia, principalmente, né? Que é um envolvimento emocional e sexual com mais de uma pessoa. Para mim, é too much, é demais, eu não consigo lidar com muita coisa. Mas eu acho muito curioso essa busca de mais companheiros dentro de uma relação. Como é que a gente poderia olhar para isso dentro do campo? Como que você vê isso, Andréia? Amada, então, duas coisinhas. O que eu falaria é, isso te traz força ou não te traz? A gente é guiado, quando a gente se guia por isso, aí a gente fala, por exemplo, pode dar certo? Claro, relacionamentos abertos, relacionando com, né, com dois parceiros, e esses dois parceiros ter consciência de que... Mas se aquilo faz bem para os três ou para os quatro, né? Se traz força, ótimo. Se não, é porque tem uma desordem. Mas muitas das vezes cai nessa coisa. Se eu preciso desse parceiro, do outro, possivelmente essas pessoas estão representando algo para mim. Possivelmente. Pode ser até que, por exemplo, gêmeos que a gente tem. A Graziella, ela formou também um estudo dos gêmeos que a gente tem na barriga da nossa mãe. É muito lindo o estudo. Como assim, gêmeos? Eu sou Você é gêmea, nega? Eu também. Tu também é gêmea? Que demais! Eu sou bivitelina. Eu sou bipitelina com uma outra menina. Que lindo! A minha irmã chama Adriana. Um beijo pra Adriana. Adriana e Andréia. O meu é a Aniele e a Andressa. Então, beijo pra Andressa. Beijo pra Andressa. Tu é mais velha ou é mais nova, né? Seu primeiro? Eu nasci primeiro. Eu também. Olha que show! Conta essa história do gêmeo. Vamos lá, adorei isso aí. Ó, os gêmeos é o seguinte, a Graziella percebeu pelo campo fenomenológico, que é essa percepção que o que precisa vem à tona. Então, ela, pelos estudos dela, ela percebeu que as pessoas não estavam, assim, estavam com dificuldades, mas parece que era algo que estava intrauterino. Era algo que vinha lá da gestação da mãe. Aí ela foi percebendo que quando cria, acho que os sacos amnióticos,
se cria também outros seres, né? Igual a gente, mas muito no início da gestação. E isso impacta a nossa vida, porque eles vão se desfazendo e a gente não tá com tudo formado. Mas isso fica registrado no nosso corpo, porque o corpo ele tem memória de tudo, ele registra tudo. E às vezes, por exemplo, um irmãozinho que ficou comigo assim, nessa parte de trás, faz com que na vida eu tenha dificuldade. Eu me sinto ou presa, ou eu sinto culpada em fazer minhas coisas, ou eu fico indecisa. Por quê? Porque eu tenho uma lealdade com esse irmãozinho. É muito incrível, é um estudo maravilhoso. Isso impacta a nossa vida. Então, isso assim, quando vai fazendo as constelações, pode ser que apareça os gêmeos, os gemelares. E a gente dá um lugar a eles. A gente fala que tá tudo bem, né? Mesmo que não pôde ficar, eu sigo a minha vida em honra a você. Essas frases de cura faz com que o nosso organismo se integre, se ressignifique e fala, gente, e perceba de uma nova forma. Porque a vida, ela é pura transformação e ela é mutável. Por quê? É isso, porque quando a gente fala, a gente muda alguma coisa. Quando eu mudo, o mundo muda, né? Então, assim, essa é a magia da vida, né? Isso é... Ah, é lindo demais. E essas frases de cura da constelação, elas são muito poderosas. Elas tocam na alma e elas transformam. E a constelação, ela transforma mesmo, né? Agora sim, André, como é que faz, por exemplo, né? Sou uma mulher que sou vítima, não vou falar de vítima. Sou uma mulher casada, tenho um companheiro que me trai. Me trai. Já percebi que ele tem esse problema. O que eu tenho que fazer nessa situação? Eu, nesse papel aqui. Eu consigo fazer algum movimento sistêmico para transformar isso, ele, ou realmente é só eu que me transformo a partir do meu movimento? Isso, amada, é essa consciência de que o outro, eu não posso fazer nada com o outro. Eu posso fazer a partir de mim. Porque aí eu pego a responsabilidade da vida nas minhas mãos. E Uhum. não entrego o meu poder para você. Porque se eu ficar entregando meu poder para você, né? Eu fico assim na vida. Eu fico marionete, né? Façam o que quiser. Aí eu tomo a vida, eu falo, não, peraí. O que eu preciso olhar? Então, assim, quando a gente está, por exemplo, está passando por algum conflito na vida, a sugestão é olhe para isso, conecte com isso. Vocês podem fazer o exercício, sabe? Pega um objeto, assim, as mulheres que estão aqui assistindo e sentindo tocado por esse assunto, pega esse objeto, fala com ele, deixa ele falar com você, olha para ele. Pode ser um parceiro, pode ser o amante, pode ser o problema que você está passando. E deixa isso vir de informações para você. Esse é o primeiro passo. É a gente parar, porque está tudo dentro da gente. Quando a gente medita, e a constelação é muito isso, é a gente meditar, porque a gente para ouvir, para ver o que meu coração quer dizer. Porque a constelação é muito isso. A constelação não fica aqui no campo mental. Ela vai mais profundo. Ela vai na alma. Ela revela as tramas que a alma está presa. Então, é um exercício do olhar, gente. Olha, o que está acontecendo? Deixa eu olhar para isso. E muitas vezes a gente está com ponto cego. A gente tem pontos cegos. Igual a gente está dirigindo, tem um ponto cego no retrovisor que eu não vou conseguir ver. E aí, por isso que a ajuda é necessária. Por isso que eu posso falar, olha, isso está difícil para mim. Eu preciso de alguém que me ajude a perceber o que eu não estou percebendo. E a gente vai na humildade, sabe? Eu acho que esse é o toque especial. Quando eu me vejo que eu sou humana, eu errar faz parte. E aí eu falo, eu preciso reconhecer o que eu preciso aprender nisso. Isso é muito espiritual, Aniele, sabe? É a nossa conexão com a vida.
E sabe que eu acho bonito da constelação? Porque tudo se justifica no campo do amor. Ah, porque eu fui estuprada. Ah, porque eu fui abusada. Ah, porque minha mãe é narcisista. Ah, porque eu fui traída. Ah, porque eu fui enganada. Esse lugar desse ponto de fala que parece bem vítima, a constelação traz uma responsabilidade tão bacana, e não só responsabilidade, mas uma. Tô aqui? Voltou, amada. Tô aqui, né? É, que eu acho que isso é essencial, porque eu acho que a constelação ela traz uma maturidade e uma justificativa do porquê isso aconteceu na sua vida. Gente, tem coisas que racionalmente a gente fala que não seria possível. Como assim isso aconteceu comigo, aconteceu com meu filho? Mas existe um plano de alma, existe um plano muito mais profundo que racionalmente a gente, logicamente, a gente não consegue compreender. Mas tudo se justifica, né, Andréia? Tudo tem uma Sim, motivação. Né? tudo tem uma raiz, tudo. Por isso que é uma visão sistêmica. Tá tudo interligado. E na nossa ilusão, tá tudo separado. Mas não tem nada separado. Tá tudo numa engrenagem, tudo. Né? O do porquê eu ajo dessa forma, arriscando a minha vida. O do porquê eu não vou pra vida. Por que eu não assumo o meu papel de mãe, de pai? Por que eu excluo aquele homem? Tudo tem uma coisa aí pode ser expresso, o que é que quer ser revelada, né? Então, a constelação, ela permite isso, a gente olhar nas profundezas e... Alguma história bacana aí para contar, assim, de revelações? Eu já participei de alguns movimentos sistêmicos, acompanhando, e muita coisa se revela, muita coisa muito forte, assim, que a gente vivencia, né? E as representações que aparecem no campo é muito forte. Eu sou bem sensível ao campo. Se eu participo, assim, eu na hora eu entro no campo, eu sempre sou chamada, eu sempre estou representando alguma coisa, eu sou muito sensível. E é impressionante as dinâmicas, e eu acho que é o teatro mais real da vida, é o teatro da vida. É o teatro da vida, ele é real, porque as pessoas choram de verdade, elas falam de verdade, elas sentem com verdade, elas se movem com verdade, não tem ensaio. Eu já vi cenas de constelação que eu falei, meu, isso aqui dá uma peça de teatro, de cura, de perdão, que eu acho que é esse que é o grande lance da constelação, a gente acessar o amor e o perdão para a gente evoluir quanto seres e quanto alma. Isso, amada. Ó, eu vou te contar um caso, mas tem muitas perguntas, gente. Depois vocês mandam no particular para mim, para a Aniele, a gente vai fazendo a caixinha, respondendo, trocando, fazendo mais live. Perguntaram quantas vezes se faz uma constelação. A constelação, ela tem um tempo para chegar na nossa alma. Então, a gente faz uma constelação e vai dar certo a gente fazer uma constelação quando a gente está preparado para assumir não só o lado ruim, o lado bom. A gente integra os dois lados. Quando a gente está um pouco mais maduro também. Porque constelar é olhar a verdade sem máscara. Será que a gente está preparado, às vezes, para olhar o que é para ser mostrado? Porque muitas vezes a gente quer ir lá na constelação, confirmar aquilo que a gente está pensando e não é nada daquilo. Aí você fala, ai, que ótimo. Ou às vezes você fala assim, ai, meu ego tá ferido, não é possível. Não acredito nisso. Mas é um trabalho muito lindo, é um trabalho muito delicado, é um trabalho que nos toca. Então, assim, o período que você faz... É uma palavra difícil mesmo. A periodicidade, é muito bom vocês conhecerem, fazerem grupo, participarem de grupos, serem representantes, porque quando a gente está representando, a gente também está curando coisas do nosso sistema. Isso é o mais lindo, porque está tudo interligado. Quando eu represento uma mãe no sistema, uma filha que morreu, eu estou alinhando coisas no meu sistema. Eu estou fazendo
uma ordem no meu sistema, é a coisa mais linda. Então, vocês podem fazer workshops de constelação, participar, né? A Simone Arrojo faz muitos workshops de autoconhecimento. Então, vocês podem ir para representar, se estiver na cidade de vocês. Online também é possível fazer, né? Participar de grupos de estudos. Mas fazer uma constelação, sentiu que é para fazer? Vai fazer, porque vai olhar e vai transmutar muita coisa, e vai liberar muita coisa. Porque muitas vezes a gente não está no nosso lugar. Então, quando a gente não está no nosso lugar, a gente está emaranhado. E quando a gente está emaranhado, a gente não está para a vida. Perfeito, perfeito, André. Que tema maravilhoso. Mana, gratidão por essa nutrição, por essa medicina aqui compartilhada. Para quem não conhecia a constelação, fica aqui a live falando bastante sobre o assunto. A gente falou sobre o lado oculto da triangulação amorosa. Para você que chegou aqui agora, eu vou deixar essa live gravada. Vale a pena você assistir lá do início. Tem muita informação legal aqui. E se você tiver mais dúvida também, quer mais informações para constelar, né, Andréia? Pode procurar aí, né? Por favor, podem me procurar. Estou super disponível para atender vocês, para a gente trocar. E assim, o tema, ele é complexo porque ele não é aqui, a gente vivencia. Então, a constelação, ela é vivencial. Isso que é o mais bonito. E aí, para encerrar, nega, com chave de ouro, vamos fazer uma inspiração. Eu vou fazer, a gente vai fazer uma meditação que é uma carta de liberação ao sistema. Então, quem puder se conectar com as palavras que eu vou falar aqui, se conectem, sente aí como que vai reverberar no seu campo, no seu coração. E é isso, então vamos lá. A carta de liberação ao sistema. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto, e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças limitantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, graças recebidas, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcancem sempre e inundem a geração seguinte. A Robert Hellig, salve, salve. Que lindo! Que forte, Andréia. Gratidão! Gratidão por essa família maravilhosa. Grata a você e a vocês. Sigam a Andréia, chamem ela lá para terem mais dúvidas. E também para fazer a constelação de vocês, que eu recomendo essa ferramenta para todo ser da Terra. Todo mundo precisa ser constelado pelo menos uma vez na vida. Isso aí. Um beijo, minha amada. Te amo, te honro, te vejo. Gratidão por essa medicina linda.
Gratidão, amada. Sigamos. Um beijo a vocês também. Gratidão pela audiência. Que bom que a gente está junto. Semana que vem tem mais Live Love. Um beijo. Oba. Beijo.